Senhor, meu Pai poderoso, nós te pedimos, Senhor, na tua graça, no teu poder, Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, visitar, meu Pai, essa igreja, Pai, visitar esse povo, Senhor Jesus, porque esse povo é a tua igreja, meu Pai. Ó Jesus, eles estão aqui, Senhor Jesus, nos te pedindo perdão, Jesus, pelas nossas falhas, pelas nossas, Senhor, a nossa iniquidade que nós tem feito sobre a tua presença, Pai. Ó Jesus, o Senhor tem dado vida, nos tem nos levantado, nos tem nos curado, Senhor. E nós aqui, Senhor, estamos te pedindo, Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas, meu Deus, pelas nossas rebeldias, Senhor Jesus, porque nós somos rebeldes, Pai. O Senhor está pregando, o Senhor está falando o que é certo nas nossas vidas, Jesus querido. Nós estamos aqui, Senhor, fazendo daquilo, Senhor, que não veio de ti, ó Pai querido, Pai amado. Ó Jesus, nós nos te pedimos, te agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor, pelo ar que nós nos respiramos, Senhor Jesus, pela saúde que o Senhor nos tem dado, Pai, pela vida que o Senhor tem dado para esse jovem, meu Deus, os livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, porque é o Senhor que tem dado livramento para eles, meu Pai. Eu tenho certeza, Jesus, que é o Senhor que está guardando, Pai, essa igreja, Jesus, aleluia. Ó Pai querido, Pai amado, não somos jovens, meu Pai, mas nós também somos desobedientes, meu Deus. Nós não te ouvimos que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas, Pai. Aquilo que o Senhor tem trazido, ó Pai, na mente, Senhor, no coração do pastor, meu Deus, para estar nos trazendo para as nossas vidas, Pai. Ó Jesus querido, eu te peço, Pai. Eu te peço, meu Pai, vai dando saúde, meu Pai, para aqueles que estão lá fora. Sim, Jesus, visita, meu Deus. Visita, Pai querido, Pai amado, a nossa saúde, Jesus. Sim, meu Pai, que essa palavra, Senhor, que vem sendo trazida essa noite, Pai, que seja a palavra cheia de bênção, cheia de perdão sobre as nossas vidas, Pai. Sobre aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com nós, ó Pai. Desde já, meu Pai, nós nos te agradecemos, Jesus. Nós nos te pedimos, nos livra, nos guarda, Pai. Nós nos te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, pelo ar que nós respiramos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que trouxe o livro sagrado, livro 1 Samuel, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo, depois de Juízes, você vai encontrar 1 Samuel, capítulo número 11, verso 1. Quem encontrou, diz amém. Quero trazer um personagem hoje. Quem aqui já ouviu falar de Naas? Alguém já ouviu falar desse personagem? Já não? Naas? Amém? Algum irmão já ouviu falar de Naas? Esse personagem? Amém? Hoje a gente vai estar trazendo algumas lições do que o texto que nós estamos lendo irá trazer para as nossas vidas. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, o livro sagrado. Então subiu Naas, amonita, e sitiou a Jabes e Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naas: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naas, amonita, lhe disse:
Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito. E assim ponha-se esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes disseram: deixem-nos por 7 dias. Quantos dias? 7. Quantos dias? 7. Para que enviemos mensageiros por todos e temos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Amém? Só até aqui, pode assentar, glorificando, exaltando aquele que é digno de honra. Glória a Deus. Preste muita atenção aqui nesse texto. Vamos aprender algumas lições aqui. O texto é para Israel, porém algumas lições poderemos extrair deste texto, porque a palavra de Deus ela nos ensina até os dias de hoje. Naás, ele era amonita. Para começar o texto, eu tenho que explicar a história dos amonitas. Amonitas eram um povo idólatra que não era condizente ao povo de Deus. A origem dos amonitas, quem aqui já ouviu falar de Ló? Amém? É a história de Ló, da esposa de Ló, transformou uma estátua de sal. Amém? Estou vendo que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui. E percebe que quando Ló ele saiu de Sodoma e Gomorra, enviado por Deus ali, por anjos, que estavam ali guardando ele, através de Abraão, estava ali orando, intercedendo por ele. Ló, a esposa dele é transformada em estátua de sal, e Ló ele começa a morar dentro de uma caverna, porque houve grande livramento da parte do Senhor, houve a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Assim é com todos nós. Deus está ali para nos livrar, para nos guardar, porém nós temos que decidir andar nos caminhos e nos preceitos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Ló ele começa a habitar naquele lugar. E as filhas de Ló, as 2 filhas que ele tinha, preocupadas, porque tinham que gerar descendente, não tinha homens para se casar, né? Os seus maridos ali, que estavam ali aliançados com ela, morreram, porque ficaram em Sodoma e Gomorra, não acreditaram em Ló, então elas não tinham ninguém. E Ló, sem esposa, e elas ficam com Ló, mas Ló não sabia, estava embriagada. A mais velha fala assim: vamos dormir com nosso pai, para que nós geremos descendentes. E diante daquela situação de desespero, elas deitam com seu próprio pai, e eles geram Ben-Anim, que é os pais dos amonitas, que vão gerar ali as suas descendências. Então perceba que tudo começou com o pecado, não é isso? Tudo começa com o pecado, e para arrumar é difícil, é complicado. A gente era treva, hoje a gente está na luz, amém? Glória a Deus, a graça do Senhor te alcançou, glória a Deus por isso. Mas ali, quando gera ali aquele pai dos amonitas, então tinha parentesco com o povo de Israel, mas tinham ideias e costumes diferentes. O povo de Israel adorava um só Deus, o Deus criador do céu e da terra, porém os amonitas adoravam outros deuses. Então eram costumes diferentes. Então eram povos que eram de Israel, porém tinham costumes e culturas diferentes. Então não se batiam. Então eram povos inimigos. É a mesma coisa que eu tenho um parente, que eu sou inimigo daquele parente. Entendeu? Eu tenho um tio meu, só que aquele tio meu, ele não acredita em Deus, ele cultua outro Deus. Então ele é parente meu, mas é meio que inimigo meu, porque não tem a mesma crença, não tem a mesma fé. Então os amonitas não se batiam com os israelitas, por causa das suas crenças e das suas visões diferentes. Então aqui nós percebemos que existe uma intriga aqui, existe uma guerra espiritual aqui. Não é só uma guerra física no mundo físico, existe uma guerra espiritual também envolvida nesse cenário que nós aqui estamos dentro do texto que nós abrimos aqui a palavra do Senhor. E Naás, ele era um homem, ele era um líder sanguinário. Ele era um líder que você vai entender aqui diante do texto, que ele era um líder que gostava de humilhar os seus adversários. O texto que nós vemos aqui, eu quero destrinchar cada versículo para que você venha entender o detalhe aqui que nós iremos aprender nessa noite.
Então, versículo 1, vai comigo, vamos fechar todo o versículo e vamos lendo e explicando, que eu acredito que fica mais fácil o entendimento. Então subiu Naás, amonita. Então a informação que nós temos, que ele sobe, ele era, aqui tem amonita, então ele era dos amonitas, certo? E sitiou a Jabes de Gileade. O que sitiou? Ele povoou. Então ele foi colocando povos em volta de Jabes de Gileade, que era a cidade ali, a cidade que ele queria conquistar. Então, para conquistar aquela cidade, ele começou a povoar ali, ele começou a colocar povos em lugares estratégicos. Olha como o inimigo vai agir, preste atenção. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Então, assim, Naás era um líder, ele era um guerreiro muito nato. Então ele sabia que tinha estratégia de guerra. Quando ele povoa ali, ele sitia Jabes, que é a cidade, Jabes não tinha como enfrentar Naás, porque todas as suas armaduras, todas as suas fronteiras foram povoadas. Então Jabes ficou indefeso diante do cerco do inimigo. Então o inimigo cercou Jabes de uma forma tão incrível que não tinha mais o que fazer. Então quando ele chega lá, ele chega para destruir a cidade. Só que o povo de Jabes fala assim: ó, nós queremos falar com o seu rei. E quem era o rei dos amonitas? Naás, não é isso? Naás estava lá, que era o líder dos amonitas, era o guerreiro, era o rei daquele lugar. Então o que acontece? O líder de Jabes chega e fala assim: ó, nós queremos fazer uma aliança, nós queremos entender que você quer invadir a nossa terra, só que não nos mate. Não quero que você me mate, mas se você tem um Deus, vou adorar o seu Deus. Se você tem uma cultura, eu vou seguir a sua cultura. Somente não nos mate, mas faça o que você quiser. Eu quero fazer uma aliança com você. Perceba-se que aquele povo, ele não tentou lutar, não tentou guerrear. É assim que nós fazemos. Vamos levar para nós aqui para o dia de hoje. Às vezes a gente está com uma situação, o nosso aniversário parece ser muito grande. O nosso aniversário parece ser um adversário que nós não conseguiríamos vencer. Na nossa mente, eu não consigo vencer esse problema, eu não consigo resolver esse problema. Só que você nem tentou resolver aquele problema. Vamos colocar aqui um exemplo do casamento para ficar mais fácil. Você está com um problema no casamento, só que você nem tentou resolver o problema, você já quer desistir. Entende? Você nem guerreou, você nem lutou, você nem tentou com todas as suas forças. Você nem falou assim: vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eu vou conseguir mudar esse relacionamento, vamos ver se eu vou conseguir trazer ali Deus neste lugar. Quem sabe Deus pode fazer algum milagre na minha vida. Você nem tentou. Aí as pessoas pensam assim: vou desistir, é melhor aceitar a derrota, é melhor aceitar que o diabo venceu. Não é assim que nós fazemos? A gente nem tenta, a gente fala que já perdeu. O povo nem tentou, a cidade estava sitiada, a cidade estava rodeada de inimigos, mas eles nem tentaram. Eles já chegaram, chamaram o rei, chamaram o líder dos amonitas, que era Naás, e falou assim: vamos entregar tudo que nós temos aqui, pode pegar aqui tudo, né? Vamos aceitar o seu Deus, vamos aceitar a sua, o que você quiser fazer aqui, mas só não nos mate. Percebe que nós fazemos isso? Assim é nas nossas vidas. Só que nós devemos fazer a aliança certa. Não devemos envolver alianças erradas, pessoas erradas. Você sabe que o nome em hebraico nasce significa serpente. Tem gente que está fazendo aliança com a serpente. E essa serpente tem o mesmo contexto da serpente lá no Jardim do Éden. O diabo, presta atenção aqui, o diabo é especialista em fazer aliança. O diabo é especialista em chegar e, sem lutar, vencer a batalha. O diabo não vai esperar você armar, você se preparar, você pegar a espada, você pegar a lança. Não, ele quer guerrear, ele quer vencer sem lutar. É assim que o inimigo faz. Ele quer nos vencer na língua, na palavra, sem precisar de esforço. E a gente serve a um Deus grande, um Deus poderoso. No momento da aflição, no momento da dificuldade, a gente esquece do poder de Deus, da grandeza de Deus, e vai e escuta a lábia do diabo. Nasce a serpente. Serpente significa Satanás. Tem gente que está fazendo aliança errada, andando com pessoas erradas, com pessoas que vai jogar você para baixo. Aí vamos lá,
Tem gente que está com problema no casamento, estou dando um exemplo de casamento, já vamos entrar logo nesse cenário. Está tendo problema de conjugal, não está conversando, não está dialogando. Aí entra na asa, um amigo, ó, tem um aplicativo aqui, tem uma moça que eu quero te apresentar aqui. Olha a proposta. É na asa. Eu sei que seu casamento não está bom, que você fica falando com ele, né? Ó, rapaz, o negócio vai ter difícil, está complicado. Aí você vai colocando a sua vida pessoal na mesa da roda, para todo mundo saber. Aí o Naas está ouvindo. Aí o Naas quer fazer aliança com você, quer envolver você em situações que você pode perder tudo. Aí vamos lá, você está com problema financeiro. Não, eu vou apresentar um amigo meu que empresta um dinheirinho aqui. Ele vai te ajudar. Você está no buraco. Olha a proposta de Naas chegando para você. Aí, irmãos, só que esse amigo meu perde um jurinho ali. Aí esse amigo é apresentado, né? Ele faz ali a reunião, você se entrega para ele. Fala assim: ó, estou com um problema aqui, eu preciso resolver esse problema. Ele falou assim: não, eu resolvo o seu problema. Só que tem um detalhe: eu tenho que melhorar seu carro, tem que melhorar sua casa, eu tenho que colocar alguma coisa ali, né? Se caso não der certo, de você não pagar, eu tenho isso aqui. Aí você não paga, perde o carro, perde a casa, perde tudo. Quem que apresentou um amigo? O Naas, a serpente. Então entenda que nós devemos lutar por aquilo que nós acreditamos. Primeira coisa, tem que lutar e fazer a aliança certa, envolver com pessoas que me exaltam, que me elevam o meu patamar, não pessoas que colocam para baixo. Envolva com pessoas espirituais que te ajudam, que falam assim: você está com problema, eu não sei resolver, mas eu tenho um Deus que serve, um Deus que faz todas as coisas. Eu tenho um Deus que pode fazer milagres. Ele pode resolver o seu problema, eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode. Então envolva com pessoas assim. Comece a rever os seus amigos, comece a rever quem que você anda, quem que você conversa, o que você está expondo à sua vida. Porque tem pessoas que estão querendo passar perto de nós, está querendo arrancar os nossos olhos, está querendo arrancar a visão espiritual que Deus está colocando para você. Tem gente que quer ter você lá embaixo e quer usar você de comboio. Não, vou derrubar isso aqui, depois eu derrubo aquilo ali. Se eu derrubar isso aqui, eu derrubo o outro. É assim que o diabo vai agir. Olha o versículo de número 2, preste atenção. Porém, Naas amonita lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós, eu não sei a sua tradução, mas tudo vai entrar no mesmo sentido, arranque o olho direito, e assim conhece a afronta sobre todo Israel. O inimigo, ele começa com uma conversa tranquila. Olha, se você comer, você vai morrer não. Mas aí a morte que Deus está falando era a morte espiritual. O diabo vem com a astúcia. Ele disse que a serpente era mais sagaz de todas as criaturas que Deus criou. A Bíblia diz que ele falou assim: eu tenho uma condição, eu não vou matar vocês, mas eu tenho uma condição. E qual é essa condição? Que você arranque o olho direito. Agora vamos lá, vamos levar para o dia da guerra, entrando aqui no cenário de guerra que nós estamos. A maioria dos soldados daquele tempo, ele era destro, sim ou não? Era destro. Então, o olho direito era o olho que ele usava para o alvo, para o olho de ataque. Se eu estou enxergando no olho direito, eu consigo atacar. Como eu sou destro, eu preciso do olho direito, que ele é o principal olho que eu tenho. Por quê? Porque é o olho do alvo, é o olho da guerra. Então, arrancando os nossos olhos, o diabo está falando assim: eu vou deixar você inválido, eu vou invalidar todos os homens para a guerra. Olha o que o diabo quer. O diabo quer invalidar você, o diabo quer parar você, o diabo quer que você perca o seu alvo, o seu objetivo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? É Cristo, é a cruz, é a salvação que vem através de Jesus Cristo. O nosso alvo é o Senhor. Aí ele quer tirar o nosso olho direito, quer dizer, ele quer deixar você inválido, você parado. Imagina um soldado sem guerrear. Ele vai de quê? A proposta parece ser boa, mas você analisando, parando, pensando, você tem muito mais a perder do que a ganhar. Olha que engraçado, o diabo tenta trazer um recurso para você, não é isso? Ó, vou chegar aqui e vou resolver seu problema.
Só que o diabo nunca vem com uma mão sem ter na outra para tirar alguma coisa. Deus não. Deus ele vem com uma mão para estender e a outra para abraçar. O diabo ele vem com uma mão para estender e a outra para arrancar o que ele já entregou para você. Ó aqui, ó. Eu não vou matar vocês, mas eu tenho uma condição. O diabo ele sempre vai vir com uma condição que parece uma verdade. A verdade de Satanás é uma incerteza. Parece que é algo bom, mas se você analisar, você vai ver que você tem muito mais a perder. Então, arrancando o olho direito, arrancaria o povo ali, os guerreiros, ficaria invadido, ficaria à mercê de Satanás. Agora vamos lá. Se você é cego, o cego precisa de quê? Como que ele vai ser guiado? Como o cego vai ser guiado? Ele precisa de quem? Ele precisa de outra pessoa, não precisa? Ele precisa de um guia? Por que o diabo quer te cegar? Ele quer que você fique na mão dele. O diabo te deixando cego, você vai precisar de alguém para guiar você. Você será guiado pelo diabo. O diabo quer te deixar cego para ele mesmo ir lá e fazer o que ele quiser com você. Ah, irmão, vamos lá. Você é levado por ele. Você é guiado por ele. Mas aquele que é guiado por Deus, ele começa a enxergar as verdades. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele consegue ver as coisas que a gente não consegue ver. A gente consegue ver o sobrenatural de Deus. Mas aquele que é guiado pelo diabo, ele é guiado pelo pecado, pela cobiça, pelo desejo da carne. Irmãos, todo mundo tem problema aqui. Se a gente for contar problema aqui, a gente fica até amanhã, né? É muito problema. Só que Deus ele quer trazer a solução. Só que tem gente que está tentando atirar para todo lado. Olha aqui, preste atenção no texto. Ó, olha o versículo 2. Com essa condição farei aliança, que a todos os arranca o olho direito, e assim conhece a afronta sobre todo Israel. Olha o verso 3. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos brigue, então sairemos a ti. Ok, quantos dias eles pediram? 7. Uma coisa pelo menos eles fez de bom. O que eles fez de bom, pastor? Eles pelo menos pensou. Porque tem gente na pressão, vamos, agora, vamos embora. A pessoa já segue, né? Eles pensou, calma aí, vou esperar um tempo, 7 dias, para que eu venha mandar mensageiro por todo Israel. E se ninguém nos salvar, se o socorro que nós queremos não chegar até nós iremos ceder a você. Aí tem gente que sai tirando para todo lado, né? Quantas tribos Israel tem? Quantas tribos Israel tem aqui na igreja? Está comigo? Quantas tribos? Então, quantos mensageiros mandaram? Vamos lá. Se você for estudar Jabes de Gileade, toda a convocação que Israel fazia, Jabes de Gileade é a única tribo, é a única turma que não compareceu. Sabia? Toda a convocação que Israel fazia para a luta, para a guerra, eles não apareceram. Eles eram um povo isolado. Eles eram um povo que falou assim: não precisa de ninguém. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você. Conhece alguém que fala assim: não precisa de ninguém? Você vive sozinho? Alguém consegue viver sozinho? Você não precisa de ninguém. Mas essa tribo era assim. Era uma tribo que só pensava neles. Se você estudar Jabes de Gileade, era uma tribo que só vivia por si só. Ela não dava unidade, união, comunhão. E as coisas de Deus é separado ou é unido? As coisas de Deus é separado ou é unido? A diz que em Atos todos estavam em oração. 120. Todos com o mesmo propósito. Todo mundo era igual. Não tinha nenhum mais rico, nenhum mais pobre, não tinha um melhor do que o outro, mas todos estavam reunidos em o mesmo propósito. Quando está a igreja de Deus está unida por o mesmo propósito, Deus começa a agir, Deus começa a fazer, Deus começa a derramar unção. Por que Deus não opera? Porque a igreja é desunida. Não quer cantar mais que o outro, não quer pregar mais que o outro, não quer fazer mais que o outro, não quer se aparecer mais que o outro. A igreja está tendo um convívio que a gente não está entendendo que é a igreja. A gente não está entendendo o que a Bíblia está nos ensinando, que é unidade, é comunhão, é todo mundo no mesmo propósito. Aí
tudo sozinho, conquistar tudo sozinho, fazer tudo sozinho. Tem gente que acha que pode resolver tudo sozinho, já viu? Não, eu vou lá, eu me resolvo, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu vou lá e faço. Eu não preciso de ninguém. Tem gente que é assim, eu vou lá e vou fazer e pronto. Aí eles mandaram mensageiros por 7 dias. Já viu aquela pessoa que está com tanto problema que começa a tirar para todo lado? Foi para a igreja evangélica, não resolveu, vamos para a católica. Católica também não resolveu, vamos para a espírita, vamos para o candomblé, vamos para a benzeção, né? Vamos procurar profeta. E profeta Deus fala. Não tem maior livro de revelação e profecia que a Bíblia. Para de procurar profeta, meu irmão. Porque tem profeta que profetiza da carne. Tem profeta que profetiza pela emoção, não é pela unção do Espírito Santo. Amém? Então pare de procurar coisas para resolver o seu problema. Só um pode resolver o seu problema. Sabe quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode resolver o seu problema. Só Jesus pode resolver e te dar a direção, e te dar o caminho, e trazer a verdade, e trazer a salvação para a tua vida. Só Jesus salva. Só Jesus resolve o problema. Só Jesus pode fazer milagre aonde não tem milagre. Porque eles precisavam do milagre. Porque Naás sitiou toda a cidade, dominou tudo. Falou assim: agora nós vamos arrebentar tudo aqui. E o que eles queriam? Furar o olho direito, arrancar o olho direito, humilhar. O diabo quer você humilhar. Sabe o que é arrancar o seu olho? É arrancar a sua dignidade. O diabo quer arrancar a sua dignidade. O diabo quer arrancar o de melhor que você tem para entregar para Deus. Ele quer tirar tudo que você tem de melhor. Ele quer mostrar que você é fraco, que você é pequeno e que Deus não pode resolver o seu problema. É isso que o diabo vai fazer. Se você se aliançar errado, se você procurar alianças erradas. Aí vamos lá. Olha o versículo de número 4. A igreja está comigo? Amém. Vamos lá. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Olha assim. E eis que Saul vinha no campo atrás dos bois. E disse Saul: quem tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Olha os 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, acendeu em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Preste atenção aqui. Eu li um pouquinho mais até abaixo para explicar isso agora. Jabes de Gileade era uma cidade que pensava só neles, mas o mundo não gira dessa forma. O plano de salvação não é só para um público select. O plano de salvação é para todos. Eu estou trazendo Cristo aqui para a mensagem, para você entender. E a Bíblia diz que o povo estava em situação que, já viu aquele ditado popular? Ou fica, o bicho pega, ou corre, o bicho come. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Já ouviu falar nesse ditado? Então, há um momento na nossa vida que a gente não tem para onde correr. Já ficou numa situação assim? Que você não tem mais recurso? Não tem mais o que fazer. Ou eu me entrego, ou se eu lutar eu vou morrer. Então, em situações de desespero, é onde a gente tem que recorrer ao Senhor. Só que eles não pensaram em Deus. Eles não recorreram ao Senhor. Eles recorreram à ajuda humana. É o que nós fazemos. Em vez de procurar ajuda espiritual do céu, a gente procura ajuda da terra, sendo que a terra não vai ficar aqui. E Saul, para você entender o contexto aqui, Saul tinha acabado de ser rei, acabado de ser nomeado a rei. Samuel era o profeta desse tempo, e a cidade, o povo, queria um rei, né? Todos nós sabemos essa história. Só que Deus escolhe um rei. Samuel escolhe, através do Senhor, com a mão do Senhor, Samuel, da tribo de Benjamim, filho de Quis. E olha que interessante,
Saul começou muito bem. Começou humilde, obediente, servo. Porque quando ele recebe a unção de rei, sabe o que Saul vai fazer? Volta para a sua cidade, volta para a sua terra e vai continuar fazendo o que ele fazia antes. Pastor, o que Saul fazia antes? Ele pastoreava as jumentas e o gado de seu pai. Era isso que ele fazia. Parecendo com Davi, né? Só que Davi era ovelha. Mas perceba que Saul, ele era humilde, ele é coroado e ele volta a trabalhar, volta a fazer o que ele fazia antes. Ele não recebe a coroa e volta a ser rei. Eu sou rei, fui ungido, agora eu sou rei de Israel. Não, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Quantas pessoas você conhece que começou bem e hoje está mal? Começou certo o Senhor, começou seguindo, começou obediente, começou lendo a Bíblia, começou orando, vinha pro culto, não faltava um culto. E hoje você sabe que a história dessa pessoa já é outra coisa. Quantos aqui já não conhecem pessoas assim? Vamos para a Bíblia? Quem começou muito bem e terminou muito mal? Vamos? Vamos para a Bíblia? Pastor Saul, mas Saul eu estou falando dele. E aí, ó, quem começou muito bem e terminou mal na Bíblia? Tem pessoas. Quem começou muito bem e terminou mal? Vou dar só uma dica. Tinha um cabelão comprido. Aí fica fácil, né? Sansão começou muito bem e terminou. Tem mais. Estou no Antigo, tem um no Novo Testamento. Tem que ajudar, né? Tem mais um no Antigo Testamento. Tem mais um no Antigo Testamento, tem mais um no Novo. Quem que é no Antigo? Quem? Tem mais um no Antigo. Começou muito bem, terminou mal. Davi não, Davi terminou, começou bem. Davi era assim, a montanha russa, mas finalizou bem. Quem começou muito bem e terminou muito mal? Vocês não sabem? Vamos pro tempo que está correndo. Vou dar uma dica. 7 moedas de ouro, algumas moedinhas. Pegou umas moedinhas lá, o que fez? Começou muito bem esse ministério, mas terminou mal. O que ele fez com esse dinheiro? No Novo Testamento. Qual o nome? Isso. Judas. Começou muito bem, discípulo, fazendo tudo certinho, recebendo os dízimos, as ofertas, e depois traiu. Tem um também no Antigo Testamento. Começou muito bem, mas terminou mal. Você falou Davi, né? Quase. Começou bem e depois foi lá para baixo. Salomão começou bem, sabedoria de Deus visitou ele, mas o seu fim foi levado à idolatria. Começou mal, terminou mal. Começou bem, terminou mal. No final eu falo de um, que foi o inverso. Começou mal e terminou bem. No Novo Testamento. Começou mal, mas terminou bem. Com a mesa. Amém? Então Saul, ele era um homem de Deus, ele tinha acabado de receber a coroa. Só que já Gileade sabia disso? Quem não anda, quem não participa das coisas, fica sabendo das informações? Se eu faço uma reunião aqui de obreiro e os obreiros não vêm, ou vem um ou outro, quem não vem vai saber o que aconteceu? Não vai, que é algo fechado. Entende? Então já Gileade não sabia nem de Saul, nem que Saul era rei de Israel. Aí mandou mensageiro. Só que o mensageiro chegou lá na cidade aonde Saul estava. E Saul era da onde? Nós acabamos de ler o texto. Gileade. Ele voltou para lá, para a sua cidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel? Primeiro rei de Israel, quem foi?
Quem? Saul. Só que Jabes de Gileade nem sabia que Saul era rei. Mandou mensageiro. Só que o mensageiro chegou. E vindo os mensageiros do quarto, Saul falava a Saul essas palavras aos ouvidos do povo. Saul viu aquele monte de gente chorando. Você já está tendo um velório ali, sabe que está tendo alguma coisa? O que está acontecendo naquela cidade? Naquela região ali? Só que aí Saul chegou lá e viu e ouviu o que o povo falou. Ó, Naás envolveu, está lá na Jabes de Gileade, está querendo pegar todo mundo e arrancar o ouro de quem não for o homem de Deus naquele lugar ali, vai arrancar o ouro. Vai pegar os inimigos e arrancar o ouro de todo mundo. Saul, a Bíblia diz que Saul ficou tão furioso. Saul, ele pensou no próximo, pensou nos seus amigos ali. Saul não pensou só nele, porque Israel ninguém quis ajudar, ninguém quis ajudar. O povo chegou, os mensageiros chegou, sabia das informações que Naás queria entrar na cidade de Gileade e queria arrancar o ouro de todo mundo. Sabia de tudo isso, mas Israel não fez. Sabe um que teve empatia? Saul. Saul falou assim, a Bíblia diz que ele ficou furioso, ele ficou com raiva. Está no texto. Ele vinha da onde? Do campo. Ele estava trabalhando. Ele estava sem fazer nada, ele estava trabalhando. Pessoas de Deus estão trabalhando. Pessoas ungidas do Senhor estão trabalhando. Agora sabe o que eu quero falar para você aqui nessa noite? Uma palavra de Deus para você. Ande com pessoas que são ungidas de Deus. Glória a Deus. Ungidos é aquele que é escolhido, separado. Aquele que Deus tira, aquele que Deus separa. A unção de Saul, Deus estava com as mãos estendidas sobre ele. Ande com pessoas que são ungidas e separadas de Deus, para que você venha entrar e melhorar a sua vida espiritual, para que você venha subir no nível espiritual. Envolva com pessoas melhores que você, pessoas que têm um conhecimento a mais do que você. Aí você vai ver você crescer espiritualmente. E Saul estava trabalhando, e o boi vendo o povo chorando e prantos. Mas uma coisa é chorar, outra coisa é agir. Tem gente que chora, mas não age. Tem gente que age, mas não chora. É diferente. O texto vai dizer, versículo número 6: Então o Espírito de Deus, o Espírito de quem? De Deus, se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, acendeu em grande maneira a sua ira. O Espírito de Deus apossou de Saul. Olha que palavra interessante. Quando a presença de Deus entra em nós, a gente começa a ter ideias que a gente nunca pensou em ter. Saul nunca pensou que iria ser um guerreiro. Saul nunca tinha empunhado uma espada. Saul nunca tinha feito nada. Saul estava só apacentando a jumenta, Saul apacentando o gado. Saul só estava fazendo isso. Era ungido, mas a presença de Deus estava sobre ele. Aí a Bíblia diz que a presença de Deus se apoderou dele. Ele ficou tão irado que ele pegou o animal que estava na mão, com a espada que ele estava, não sabia nem banhar a espada, cortou em pedaços. Sabe quantos pedaços Saul cortou? Quantas tribos tem em Israel? Cortou o animal em 12 partes e mandou para cada mensageiro. E sabe o que ele falou? Manda esses pedaços de animais para cada tribo e diz: se amanhã ninguém me seguir, ou Samuel me seguir, se ninguém seguir a mim, que sou rei de Israel, e se não seguir a Samuel, que era um homem, um profeta de Deus escolhido aqui por Deus, não seguir a gente, não fazer o que a gente vai fazer, assim será com os seus animais no dia de amanhã. O inimigo vai vencer lá, vai criar proporção, vai achar que é forte e vai invadir a gente aqui. Porque quando o diabo ele entra no cenário, ele derrota, ele fica forte. O diabo diz: agora eu estou poderoso, eu destruí lá, posso destruir de cá. É assim ou não é? O nosso inimigo começa a ficar forte, o nosso inimigo começa a criar proporção, ele fica valente. Se o inimigo nosso vence uma batalha, ele fica valente para vencer outra. Se ele entrou numa área da sua vida, ele vai querer destruir outra. Se ele destrói a vida familiar, ele vai tentar destruir a vida financeira. Depois de destruir a vida financeira, destrói a vida sentimental. E vai entrando. Quando ele derruba algo da sua vida, ele fica poderoso. Então, qual é a visão
inimigo derrota lá, ele vai vir aqui, vai bater na sua porta. Então é o momento da gente juntar, agrupar e fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o temor de Deus era tão grande, e quando aquele povo recebe os pedaços daqueles animais, a Bíblia diz que houve o temor de Deus sobre aquele povo. Quando há alguém ungido de Deus, a unção do Espírito Santo está nas mãos dele. Quando ele entrega algo para você, quando você pega aquilo, você sente a presença de Deus. Quando eles pegaram aquele pedaço, eles sentiram um temor tão grande que nunca eles haviam sentido aquele temor. E sabe quantas pessoas reuniu? Quando Saul falou assim: amanhã eu quero todo mundo reunido aqui. Sabe quantas pessoas foram reunidas? Quantos homens se reuniram naquele lugar, naquele dia? 330 mil. Por um homem que não sabe nem banhar uma espada. Pastor, mas quem tinha em Saul que houve tanta proporção? Os homens atenderam e foi lá a presença de Deus. Se eu não tenho a presença de Deus, eu posso ter porte físico, eu posso ser alto, eu posso ser forte, mas sem a presença de Deus ninguém vai me ouvir, ninguém vai obedecer o chamado, ninguém vai obedecer, ninguém vai fazer nada se não for a presença de Deus. Então Deus estava com Saul, e ali sabe o que Saul fez? Saul armou uma estratégia de combate. Agora pergunta para mim, quem que deu a estratégia? Quem que deu a estratégia? Por que Deus deu a estratégia? Quem estava sobre ele? O Espírito de Deus estava sobre ele. Quando o Espírito de Deus está sobre você, você chega e você começa a pregar e fala assim: gente, mas a gente não prega desse jeito não. Não é eu não, é o Espírito Santo. Gente, eu estava louvando desse jeito. Me filmaram, era eu que estava louvando. Isso não é eu não, isso é a presença de Deus. O Espírito de Deus, quando está sobre você, você faz coisas que você nunca imaginou fazer. Você fala assim: rapaz, ali é o Espírito Santo. Eu, na minha força, na minha visão, no meu intelecto, eu não vou fazer isso não. É assim, não é? Já viu o vídeo seu, quando você está pregando, você está louvando, fala assim: gente, ele é eu não. Sabe que é só eu que faço isso? Não é eu não, é o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que apodera de nós. Ele dá para nós estratégia. Ele dá para nós ferramenta que a gente nunca imaginou. Porque quem é o dono da sabedoria? Deus. Deus tem uma maior estratégia. Qual foi a estratégia? O povo estava esperando. Naás estava lá esperando 7 dias. Aí Saul falou assim: amanhã, mesmo dia de amanhã, vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui que amanhã Deus vai dar a vitória para nós. Deus vai dar estratégia. E sabe qual foi a estratégia? Saul dividiu em 3 grupos. E chegou lá no líder dos amonitas e matou ele de uma forma que não esperava. Quando matou ele, todo mundo, os seus soldados, começou a correr. Menino, era perna para correr. Pensa nos homens que correu. A Bíblia diz que correu tantos homens. Olha aqui, eu já vou revelar o segredo aqui para vocês. Versículo de número 11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias. Quantas companhias? 3. E vieram ao meio do arraial. Você não sabe, arraial é onde os soldados se reúnem, o acampamento dos soldados, pela vigília da manhã. E feriram Amon até que o dia aqueceu ou amanheceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram deles. Não ficaram 2 deles juntos, quer dizer, não ficou ninguém. Deus armou uma estratégia tão poderosa que o inimigo não esperava. Porque o inimigo, ele acha que a gente vai se entregar, né? Quando o inimigo acha que a gente vai se entregar, é onde Deus começa a agir na nossa vida. Quando o diabo acha que já venceu, é onde a gente tem que entregar a nossa vida para o Senhor. E Deus vai nos dar livramento. Olha o que é a maldição da boca de Saul. Não, pastor, Saul foi um homem ruim, mas tem as coisas boas de Saul também. Olha o versículo 13. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum. Quer dizer, vai morrer ninguém hoje. Pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. De quem que saiu essas palavras? Saul. Não vai morrer ninguém, porque Deus vai dar livramento para o povo de Israel. Deus vai dar livramento para a tua vida. Ninguém vai morrer na sua casa, ninguém vai morrer na sua família. Deus vai dar livramento para vocês hoje. É a palavra do Senhor nessa noite. Olha o versículo 15. E todo o povo partiu para Gilgal.
E levantaram-se ali um rei a Saul perante o Senhor, e ofereceram ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Olha que interessante. Olha o 12. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Porque teve um grupo lá que disse: se ele vai reinar sobre nós? Você sabia que Saul era alto? Sabia que Saul era alto? Olha que interessante, eu estava lendo isso aqui, rapaz, da vez que Samuel quase ungiu errado. Quase que ungiu, era para ungir Davi, ele ungiu, quase que ungiu outro, porque ele viu o homem alto, né? Saul era tão alto que o menor batia no ombro. Não, o maior. O maior batia no ombro dele. Porque ele era alto. Isso está na Bíblia. Então vou mostrar um versículo para você. Ele era tão alto. Então assim, em aparência, ele era cara. Você, rapaz, esse homem é alto, esse homem tem porte de guerreiro. Viu quando você olha assim? Esse cara tem porte de guerreiro, tem porte de soldado, tem porte de tenente, já viu? Assim, esse homem parece um tenente, parece um soldado. Então assim funciona. Então nós devemos entender que quando o Espírito de Deus está sobre nós, mas que o Espírito Santo está sobre nós, o que precisa fazer? Ele precisa entregar a sua vida para Deus. A Bíblia diz assim, que quando Jesus está orando em agonia, por 3 vezes ele vai dizer: Senhor, afaste-me esse caso. Aí Jesus voltou e disse: está o quê? Dormindo. Jesus assim: em nenhum momento vocês podem vigiar comigo. Eu vou ser entregue agora. Vocês não podem ficar comigo em oração. Aí ele vai dizer que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, forte, preparado. Mas tem um detalhe: para o Espírito ficar forte, para o Espírito ficar preparado, para o Espírito estar em ousadia, em autoridade, não precisa alimentar ele. Aí tem um monte de gente na igreja, está tudo morrendo, porque não alimenta o Espírito, não lê Bíblia. Bíblia do mês passado. Não, irmão, o que é isso? Não, eu orei, deixa eu ver, hoje é quinta-feira, acho que eu orei semana passada. Agora seu Espírito está morrendo. Seu Espírito está forte, não, seu Espírito está fraco, seu Espírito está desnutrido. Por isso você chega aqui na igreja, parece uma geladeira, não sente nada, não sente a presença de Deus, chega frio, termina tudo frio, vai embora frio. E você está do mesmo jeito. É assim que funciona. A gente tem que chegar com o Espírito avivado. O Espírito está avivado, eu preciso alimentar o meu Espírito. Eu preciso estar preparado para as coisas que Deus tem para mim. O culto foi tão mais ou menos hoje. Meu irmão, o problema não é o culto, o problema é nosso. Jesus falou assim: eu estou pronto, mas o Espírito está pronto. Eu estou preparado, mas a carne de vocês está fraca, porque vocês não alimentam o Espírito. O discípulo não leu Bíblia aquela semana, o discípulo não oraram aquela semana, eles não jejuaram aquela semana. Então o Espírito está fraco. O cenário espiritual, a gente tem que estar preparado. Se chegar alguém aí com algum espírito aí maligno, você consegue tirar? Se seu espírito estiver forte, se o espírito estiver fraco, você não consegue tirar, não, irmão. Você não orou na semana, você não vigiou, você fez um monte de coisa errada, ele vai pegar do seu lado. Você tem autoridade para isso? Não, porque o seu espírito está morto, o seu espírito já está vivo. Aí Naas vai chegar a fazer proposta para você: pastor, mas isso aqui é no Antigo Testamento, pastor. Isso aqui Naas já morreu já. Mas isso Naas até no dia de hoje. Sabe aquelas propostas que você recebe? É os Naas da vida. É a serpente. Você acha que Naas não opera hoje? Está casamento mais ou menos, aí chega um amiguinho seu, chega uma proposta indecente, aí já está falando assim: aceita a minha aliança, hoje vou te ajudar, só vou ficar só seu olho, só o olho direito. Não, é melhor eu ficar vivo, mas sem o olho direito, né? A gente pensa assim, né? Do que não aceitar a proposta. O diabo tem que se aceitar o prato que ele está tirando. O Nasce todo dia está passando na porta, entregando os pratos, entregando os contratos. Aceita o meu contrato aqui. Quantas vezes o diabo tentou fazer contrato com Jesus? 3 vezes. Tentou
Teve 3 propósitos. Jesus, eu tenho 3 propósitos para você. Eu vou atingir a sua fome. Quem está com fome, né? 40 dias, 40 noites, está com fome. Quem está com fome quer fazer o quê? Quem está com fome aí? Calma que eu pudim depois, acabar o culto. É um pudim depois do culto. Vai alimentar a carne. Primeiro alimenta o espírito. Aí domingo, acho que era hoje, já estava preparado aqui já. Já estava pronto aqui, ó, o meu negócio hoje. Tá vendo? Benção. Então, irmãos, o que acontece? Você tem que pensar no espiritual primeiro. E quem a gente pensa primeiro? No carnal primeiro. O que vai levar você para o céu? O carnal ou o espiritual? Por que você pensou no carnal? Deixa que estar aqui, está pensando em outra coisa já. E se os vier hoje, você vai ficar? É melhor passar a eternidade com Jesus ou passar alguns momentos aqui de prazer? Você pode passar um momento de prazer aqui, ser o melhor dia da sua vida, mas escala. O que Naás queria era arrancar o olho de você, isso ia ser uma cicatriz pro resto da vida. Então o pecado é assim, ele começa bem, ele começa como uma forma de ajuda, de alívio, mas ele vai entrando, vai revelando tudo. E quando você vê, você está sem olho, seu braço, sem a perna e sem a salvação. É assim que funciona, Naás. Mas se você der lugar para Deus hoje, o Espírito Santo do Senhor pode apoderar de você e te dar vitória e te dar livramento em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.